Bom dia, criançada! Como vocês estão? Espero que cada um de vocês estejam todos bem. E hoje a tia Jana está aqui para a gente aprender sobre uma história. Uma história da onde? Da Bíblia, né? Do livro do nosso Deus, que a gente aprende todos os domingos aqui juntos, né? Então agora eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos aprender sobre a Bíblia agora. Uma história muito legal. E agora, então, eu vou contar para vocês sobre a história de um menino. Esse menininho, ele aprendia sobre a Bíblia desde pequenininho, desde a idade de vocês. Olha, a gente vai começar hoje diferente com o versículo do dia. Presta atenção aí, ó. Vamos lá, ó. O versículo do dia é esse, ó. E desde menino você conhece a Bíblia, a qual lhe pode dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:15. Sabe como chama esse menininho da nossa história hoje? É Timóteo, e ele aprendeu sobre a Bíblia desde pequenininho. Tá vendo aí nesse versículo que a tia Jana leu, ó? E desde menino, desde pequenininho, você conhece a Bíblia, a qual lhe pode dar a sabedoria que te leva à salvação. Então a Bíblia, esse livro aqui, ó, sagrado, maravilhoso, ele nos ajuda a conhecer a Deus, a conhecer tudo sobre o nosso Deus. Certo, criançada? Então, eu vou mostrar para vocês. Olha que família linda! Eu vou apresentar para vocês essa história que está lá na Bíblia do Timóteo. Como é o nome dele? Vamos repetir com a tia Jana? Timóteo, isso! O Timóteo é esse menininho aí. Olha que bonitinho esse menininho. E essas mulheres, essa mulher de cabelo preto, né, que está do lado dele, é a mamãe dele, a Eunice. Como chama a mamãe dele, criançada? Eunice, muito bem. E essa senhorinha que está do lado dele também é a Loide. Isso, a vovozinha dele. Isso, a vovozinha dele, como que ela chama mesmo? Loide. Isso, Loide. Então vamos falar juntos o nome dessa família, certo? O Timóteo, a Eunice e a Loide. Muito bem. O Timóteo, desde pequenininho, ele ouvia sobre a palavra de Deus, isso sobre a Bíblia. E quando a vovó dele e a mamãe dele, ele estava brincando com os amiguinhos e a mamãe e a vovó chamavam Timóteo, venha Timóteo, agora nós vamos aprender sobre a Bíblia, sobre a palavra do nosso Deus, que é muito importante. Ai, vocês acham que o Timóteo fazia o quê quando elas chamavam ele? Ai, vovó. Ah, vovó Loide, eu não quero não. Agora eu tô brincando. Ah, mamãe Eunice, agora. O Timóteo era obediente e ele amava do fundo do coração conhecer sobre as histórias da Bíblia, conhecer sobre esse Deus todo-poderoso. E olha só, olhem a carinha dele. Olha como ele está sentado, prestando atenção. Porque antigamente, crianças, a Bíblia ela não era assim, ó, como é hoje. Ela era desse jeito que estava aí na mão da mamãe do Timóteo. Isso, ó, a mamãe do Timóteo, a Eunice, segurando a Bíblia, que era desse jeito lá antigamente, né? E tava lendo para ele, explicando para ele, junto com a vovó Lloyd. Vocês estão vendo aí? Presta atenção nessa cena. Olha como o Timóteo está prestando atenção e muito atento. Ele não tá assim, não, ó. Ai, deixa eu ver o que está acontecendo aqui do lado. Ai, que preguiça. Será que vai chover? Não! O Timóteo amava tanto, mas tanto a Deus, que ele queria ouvir sobre Deus, sobre o povo de Deus, sobre as histórias que tem na Bíblia, né? E olha como ele estava atento. E o Timóteo, então, cresceu
E ele foi aprendendo. Ó, agora ele já cresceu um pouquinho aí nessa foto, vocês estão vendo? Ele era pequenininho, ele ouvia a mamãe, né, e a vovó lerem para ele a Bíblia, e ele ficava atento, ouvindo, muito feliz, muito contente, muito atento. E aí ele foi crescendo. E olha aí para vocês verem, ele estava lendo sozinho. Por quê? Porque desde pequenininho ele foi aprendendo e a mamãe dele, a vovó, ensinando ele sobre a Bíblia. E aí passou um tempo de novo, ele cresceu mais ainda. E aí ele foi sempre procurando aprender sobre a Bíblia. Foi sempre aprendendo, querendo saber o que Deus, né? O que Deus já tinha feito lá atrás com o seu povo, o que Deus espera que a gente faça, como Deus quer que a gente viva nesse mundo. O Timóteo, ele foi crescendo, crescendo e sempre, sempre aprendendo sobre a palavra de Deus. E um dia, olhem essa figura. Vocês estão vendo que tem um homem falando com Timóteo? Sabem como ele chama? Paulo, o missionário Paulo. Tia Jana, o que é missionário, tia Jana? A gente não sabe. O que é um missionário mesmo? O missionário é aquela pessoa que viaja, que sai da onde mora, né, da sua casa e vai para outra cidade, vai para outro país falar sobre o amor de Deus, falar para as pessoas sobre Jesus. Então, esse missionário Paulo, ele conheceu o Timóteo. Ele queria conhecer o Timóteo porque muitas pessoas falaram para ele, né, do Timóteo, que ele era um menino, um moço muito crente, que acreditava muito em Deus, que ele sabia muito sobre a Bíblia, porque desde pequenininho ele foi aprendendo com a mamãe dele, com a vovó dele. E aí o Paulo, o missionário, queria conhecer ele. E aí convidou ele para fazer, vocês não imaginam o quê? Uma viagem missionária! Várias viagens missionárias. Mas tia Jana, viagem missionária? Como assim? Criançada, ele foi junto com o Paulo, o missionário Paulo, fazer viagens missionárias. Cada cidade que eles passavam, o que eles faziam? Eles iam passear, se divertir, eles iam com o objetivo, sabe do quê? De falar de Jesus para as pessoas. Em cada cidade que eles passavam, eles estavam lá para quê? Para falar de Jesus para as pessoas. Muito bem. E vocês não imaginam o que aconteceu com o Timóteo? Quem adivinha? Vou contar para vocês. O Timóteo, depois, quando ele ficou mais velho, ele se tornou um pastor, isso, como pastor da nossa igreja, que cuida da igreja, que fala sobre o amor de Deus, que ensina sobre a Bíblia. E olha aí nesse desenho, ele está estudando sobre a Bíblia, ele está estudando, lembra que ele estudou desde quando ele era pequenininho? Então, e agora também, ó, agora ele se tornou pastor, ele estava cuidando de uma igreja e ele estava aí, ó, estudando sobre a Bíblia, estudando a Bíblia. O que será que Deus quer que eu fale, né, para essa igreja? Ai, Senhor, me ajuda, agora eu vou estudar essa sua palavra e o Senhor fala comigo para eu falar com o povo, para eu ensinar o povo, as pessoas da igreja, as pessoas que não conhecem o Senhor ainda. Então o Timóteo, ele era uma pessoa muito de Deus e ele gostava muito de aprender sobre Deus, certo, criançada? Então, hoje nós aprendemos sobre o Timóteo e ele aprendeu a palavra de Deus desde pequenininho. Lembram que a gente conversou lá no começo? A Bíblia fala que ele gostava muito de aprender sobre a Bíblia. E olha esse versículo que a gente aprendeu lá no comecinho da nossa história de hoje. E desde menino, você conhece a Bíblia, a qual lhe pode dar a sabedoria, que leva o quê? A salvação. Por meio de quem? Por meio da fé, por meio de crer em Jesus de verdade, de todo o nosso coração. Certo, criançada? Então, às vezes, nessa quarentena, a gente fica desanimado, né?
a gente fica assim meio estressado e ai, tem que assistir a aula online da escola. Ai, tem que ficar dentro de casa. Aí a minha mãe me chama para aprender sobre a Bíblia. Ah, mãe, agora? Não, crianças, não, a gente não pode fazer isso. A gente precisa ter ânimo, alegria, vontade de aprender sobre a palavra do nosso Deus, certo, criançada? Quando a mamãe fala assim, ó, agora, criançada, vamos que agora é a hora da gente aprender sobre a Bíblia. Ai, mãe, que bênção, mãe, que gostoso! Vamos aprender juntos sobre Deus, sobre a sua palavra. Igualzinho Timóteo fazia. Vocês lembram daquela parte que o Timóteo ficava assim, ó? Ficava vidrado, sentado, escutando o que a mamãe dele ia ler para ele. O que a vovó Loide ia falar com ele, ia contar sobre a Bíblia. Ele ficava muito impressionado e ele queria ouvir mais e mais e mais. Então, crianças, toda vez que vocês estiverem desanimados para aprender sobre a palavra de Deus, não desanimem. Preste atenção e lembrem-se do Timóteo, que é um exemplo para nós de ânimo, de vontade, de querer conhecer Jesus de verdade, né? E olha, e desde menino, como diz o versículo, você conhece a Bíblia, a qual lhe pode dar sabedoria que leva à salvação. Então, nós precisamos aprender sobre a Bíblia. Mas por que, tia Jana, que a gente tem que ler a Bíblia todo dia? Ah, por quê? Por quê? Porque a gente aprende sobre Deus somente se a gente conhecer a Bíblia. Somente se a gente conhecer ela. Aqui está escrito tudo sobre Deus, tudo como Ele é, tudo que Ele fez para o seu povo desde o comecinho, que Ele criou todas as coisas, como o pecado entrou no mundo, né? E como Ele nos aproximou dele de novo. Com quem? Com Jesus, porque só Jesus nos aproxima de Deus, não é verdade? Então, nós precisamos conhecer a Bíblia, querer conhecer e ficarmos sempre animados e sempre, ó, quietinhos para ouvir o que a mamãe, o que o papai vai ler para a gente aprender, né? E também na hora do culto, nos domingos, a gente precisa ficar em silêncio, quietinho, tentar ficar quietinho. Ai, vamos aprender então o que a gente vai, o que Deus vai falar com a gente hoje, como o Timóteo fazia. Lembram? Muito bem, crianças, agora vamos repetir só mais uma vez o versículo e aí a gente vai orar, tá bom? E desde menino você conhece a Bíblia, a qual lhe pode dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:15. E se vocês tiverem curiosidade de aprender sobre o Timóteo, criançada, pede para a mamãe ler com vocês, viu? Que tá tudo lá na Bíblia, tá escrito lá as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para o Timóteo, né? Então, eles eram muito amigos. E aí, agora, a gente vai orar, tá bom? A tia Jana quer orar com vocês. E agora a gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai falar com Deus, para que Deus nos ajude sempre a ter vontade de aprender sobre Ele, certo? Então, vamos lá? Vamos fechar os olhos, prestando atenção na oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos aprender do Senhor sempre, Pai. Muito obrigado porque Jesus morreu na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos conhecer o Senhor. Abençoa, Deus, cada criança que está assistindo, Deus, nesse momento. Abençoa cada família, que cada família, Senhor, possa sempre, Deus, aprender mais do Senhor. Aprender mais, Senhor, sobre a sua palavra, Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, criançada, por hoje é isso. E um beijo para vocês, ó. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. A tia Jana tá com muitas saudades, viu? E ó, a gente se encontra sempre aqui no domingo esse horário. Um beijo!